essa história do Toluca querendo o Luan. Realmente, né? O Toluca quer atravessar o América do México. O Toluca já avisou o Palmeiras, ó, é 4 milhões de dólares a multa do rapaz, eu tenho essa grana, hein? Os caras estão oferecendo 3,5, eu ofereço 4. Para mim não tem problema nenhum colocar 4 milhões aqui na mesa para pegar o Luan. Então, é um jogador que interessa, né? Hoje o Toluca tem como treinador o Renato Paiva, ex-técnico da equipe do Bahia, então conhece o futebol do Luan, né? O Renato Paiva passou também pelo Del Valle, então é um treinador que conhece bem o futebol brasileiro. O Luan, há 1000 anos jogando no Palmeiras, então é um treinador que tem o conhecimento da qualidade técnica do Luan. O América do México não está fora da jogada, mas não significa que o negócio vai realmente rolar, porque existem 3 fatores para que essa negociação seja concluída. Pagarem a multa rescisória do Luan, que é o que o Palmeiras deseja. Pagando a multa rescisória, o Palmeiras aceita. Se não pagar a multa rescisória, o Palmeiras não aceita. E o Luan tem que aceitar a proposta. E nesse momento, o Luan não está 100% convencido de deixar o Palmeiras, de deixar tudo que ele construiu em São Paulo, deixar tudo que a família dele construiu em São Paulo para se mudar para o México. Talvez ele seja convencido assim que o Palmeiras fala, chegou a proposta, está aqui tudo bonitinho, você vai analisar com o seu staff, com os seus empresários, e aí você vai decidir, porque o jogador tem sempre a palavra final, né? Se o jogador quer ir, é difícil segurar. Se o jogador não quer ir, não tem o que fazer, né? Você não vai amarrar o cara, enfiar ele num avião e vai mandar ele embora. Mas algumas situações, né, Fábio e amigos que estão nos acompanhando aqui no canal Tá Lá Dentro com relação a essa negociação. Estamos falando de 4 milhões de dólares na multa rescisória do Luan. Ano passado essa multa era de 9, o porquê ela caiu para 4? Porque ano passado o Palmeiras segurou o Luan. O próprio Toluca tentou o Luan ano passado, o Krasnodar da Rússia tentou o Luan ano passado, e foi uma proposta ali bem vantajosa na questão financeira, e o Palmeiras segurou o Luan. O que foi acordado para ele renovar o contrato até 2025? Ó, você tem esse desejo de viver uma experiência fora do país, lembrando que o Luan tem 2 times na carreira, o Vasco, onde ele foi formado, e o Palmeiras, que o contratou em 2017. Então, às vezes o cara tem esse desejo realmente de conhecer uma nova cultura, de jogar numa outra liga, se experimentar em um outro cenário do futebol. Então, o Palmeiras, para facilitar, até porque é um jogador que está ultrapassando os 30 anos de idade, vai ser muito difícil chegar a uma proposta de 9 milhões de dólares por um zagueiro que hoje não é 100% titular da equipe. Então você reduz a multa contratual dele, né, a multa rescisória do jogador, algo que, porra, o Luan se pagou ao longo do tempo, um zagueiro extremamente importante, bicampeão de Libertadores como titular, né, claro, teve alguns erros, assim como todos os jogadores tiveram, mas o saldo também é aquele, né, 80-20, é 80 positivo, 20 de coisas que não foram tão bacanas assim, e algumas nem por culpa dele, né? Aquele pênalti na final do Mundial, porra, o cara não tem culpa de ter nascido com 2 braços, né? Se ele não tivesse nascido com 2 braços, a bola não teria batido nele, aí é uma interpretação de regra e, infelizmente, o Palmeiras acabou perdendo aquela disputa, né? O gol do Lukaku, pô, o Lukaku fez esse gol a vida inteira, óbvio que ele ia fazer aquele gol também, né? Então, hoje é muito mais uma questão do Luan aceitar essa proposta do que propriamente para qual clube ele vai. Se vai para Toluca, se vai para América do México, deixa os caras se matarem. É aquela questão que a gente já brincou, né? Deixa quem tem dinheiro jogar dinheiro, que aí o Palmeiras fica com o dinheiro e o jogador escolhe para onde ele quer ir, se é que ele quer ir para algum outro lugar, pelo menos nesse momento, porque é difícil também, né? Filhos pequenos, filhos extremamente adaptados a São Paulo, filhos que vivem o Palmeiras, que todo jogo estão acompanhando o time do Palmeiras, a esposa dele também 100% adaptada à vida em São Paulo, quem diria, né? Cariocas adaptados à vida em São Paulo, apesar de lá ser a cidade maravilhosa, São Paulo também, para quem tem dinheiro, também é extremamente maravilhoso, né? Então, hoje tem essa questão. E aí, caso o Luan aceite ser negociado, esses 4 milhões de dólares são cerca de 21 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 60% desse valor, o Vasco 40%. Então, matemática básica ali, cerca de 12 milhões e 700 para o Palmeiras, o Vasco fica ali com aproximadamente 8.400, 8.500. Só que
O Luan, quando ele chega no Palmeiras em 2017, a Crefisa faz o aporte, né? A Crefisa faz o adiantamento do dinheiro. E aí o que estava no contrato de jogadores que tiveram esse tipo de negociação, né? Que a Crefisa deu ali o dinheiro e aí no contrato está. Se você vender esse jogador, você precisa me devolver o valor que eu investi. Então o Palmeiras ficaria com 12.700 mais ou menos nessa negociação. Tem que repassar 10 para a Crefisa, então no final das contas o Palmeiras ficaria com 2.700.000 reais, mais ou menos isso, nessa negociação envolvendo o Luan. Ou seja, o Palmeiras não vai ficar com praticamente nada. E aí teria que ir ao mercado para contratar pelo menos mais um zagueiro, né? Eu não acho que precisam de 2 zagueiros, confio demais, né, no potencial que tem o Naves, né, que renovou ontem o seu contrato até 2028, nesse indicativo, né, de que o Luan realmente pode deixar o Palmeiras. Você tem o Vitor Reis, que é claro, tem que ter paciência pela pouca idade, mas é um zagueiro muito bom o Vitor Reis. Acho que o Michel acabou, infelizmente, destoando um pouco, né, ficando um pouco abaixo dos outros, muito por questões físicas, né? Infelizmente, o menino que teve uma série de lesões, perdeu algumas participações importantes em seleções de base, né? Sul-americano, mundial, da categoria por causa de lesões. Então, eu buscaria um zagueiro no mercado, né? O Abel quer um zagueiro canhoto, então buscaria essa alternativa no mercado. Aí você tem à disposição Gomes, Murilo, esse eventual zagueiro que você pode achar no mercado, Naves e o Vitor Reis sendo o sparring, né, o cara que treina no profissional, joga na base e quando tiver condições jogará no profissional. Então, eu faria. Eu acho que, cara, se o Luan quiser sair, você tem que respeitar também a oportunidade do cara, porque foi um jogador importante, uma liderança dentro do elenco. Então, acho que se ele quiser sair, né, o Palmeiras está aceitando pela multa rescisória, porque é isso, né? É o valor que você colocou que o cara vale. Se pagarem isso, o clube não tem muito o que fazer. Então, vai depender muito do Luan. Mas é isso, Fábio. O Toluca está tentando atravessar o América do México. Vamos ver se o América do México vai chegar também nesse valor de 4 milhões de dólares, né? Lembrando que o América do México é comandado pelo André Jardine, técnico brasileiro que conhece também muito bem o Luan, e o Paulo Vitor, né? O nosso PV, ex-técnico do Sub-20, esse nem precisa falar o quanto ele conhece o Luan, né? O que o Luan fez pelos meninos do Sub-20, né? Pô, pagou almoço para os caras depois de fazer aposta ali de título, então é um jogador que eles depositam muita confiança, mas vamos acompanhar, né? O que o Luan vai escolher da vida dele também.